Pradeep ficou completamente em choque quando soube que Sunita estava no hospital. Convencido de que ela era a responsável pelo colapso repentino de sua esposa, ele foi direto confrontá-la, exigindo que ela fosse embora. Mas Sunita não se intimidou, e com coragem, acusou Pradeep de abandonar suas responsabilidades, ameaçando expor todos os seus erros. Ela o lembrou de como ele tinha maltratado Deepika e deixou claro que não recuaria dessa vez. Pradeep, antes conhecido por sua calma, perdeu o controle e explodiu de raiva. Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, vamos explorar uma história real arrepiante que vai te fazer refletir sobre as complexidades dos relacionamentos humanos. Nossa jornada nos leva até a cidade de Coimbatore, em Tamil Nadu, na Índia. Sabe, às vezes uma mulher encontra a felicidade não necessariamente com o homem mais bonito, mas com alguém que a faz se sentir segura, confortável e bem cuidada. Afinal, a aparência pode até desaparecer com o tempo, mas a forma como alguém te trata é o que realmente fica. E é exatamente isso que essa história ilustra de forma impressionante. O que aconteceu? Como tudo se desenrolou? Vamos juntos descobrir todos os detalhes dessa trama fascinante. Antes de mergulharmos de cabeça na história, não esquece de dar aquele like, comentar e se inscrever no canal. E claro, se curtir a história, compartilha com os amigos. Agora, vamos ao que interessa. Essa é a história do Dr. Pradeep, um pediatra super respeitado de Coimbatore, na Índia. Depois de se formar na faculdade de medicina em sua cidade natal, ele se casou com Sachita em 1995, que era 5 anos mais velha que ele. Juntos, tiveram 2 filhos que, mais tarde, se mudaram para Tirupur para estudar, deixando Pradeep em casa apenas com sua esposa e uma assistente. Pradeep trabalhava no Hospital Geral de Coimbatore, enquanto Sachita cuidava da fortuna da família, que incluía várias plantações e campos de arroz herdados de seus pais. Apesar da riqueza, a família era muito conhecida pela sua humildade, simpatia e generosidade. Frequentemente, ofereciam atendimento médico gratuito para os mais necessitados, o que fez com que ganhassem a admiração de toda a comunidade. Pradeep era o exemplo de saúde. Comia vegetais orgânicos, defendia um estilo de vida saudável e se mantinha em forma. Mas, por trás dessa imagem de perfeição, ele tinha um problema pessoal. Ele lutava contra seus próprios instintos masculinos. Durante a pandemia de 2020, quando muita coisa ficou em pausa, Pradeep fez uma parceria com uma organização social para financiar projetos voltados para crianças abandonadas e pessoas em situação de desnutrição. Foi nessa colaboração que ele conheceu Meeya, uma jovem funcionária da organização. A maior parte da comunicação entre eles acontecia por telefone e mensagens. Embora Sachita estivesse minimamente envolvida no projeto, ela deixava Pradeep cuidar da maior parte do trabalho. Com o tempo, a relação deles se aprofundou, e começaram a compartilhar mais do que apenas conversas de trabalho. Em novembro de 2020, ambos estavam completamente apaixonados. Para Meeya, Pradeep não era só um médico ou chefe de uma família respeitada. Ele era calmo, carismático e tinha uma presença magnética que a deixou completamente envolvida. Parecia claro que Meeya se apaixonou primeiro e estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Pradeep, inicialmente hesitante e preocupado com sua reputação e com seu casamento, acabou cedendo quando Meeya começou a visitá-lo em casa e ultrapassou os limites. Por mais de 4 meses, eles mantiveram o caso em segredo, sem que ninguém suspeitasse. Mas tudo mudou drasticamente em abril de 2021, quando um dos filhos de Pradeep encontrou conversas e fotos comprometedores no celular dele. O filho mostrou tudo para Sachita, e o caos se instaurou na família. Furiosa, Sachita confrontou o marido e, ao reconhecer Meeya nas fotos, foi direto à organização social, ameaçando cortar a parceria, que estava funcionando sem problemas há quase 1 ano. A organização pediu desculpas e advertiu Meeya, ameaçando até demiti-la. Enquanto isso, Pradeep enfrentava a ira de sua família. Dominado pela culpa e pressionado pelos filhos,
ele pediu desculpas e decidiu encerrar o projeto para crianças abandonadas. O filho chegou a invadir a filial da organização, exigindo uma ação contra Meia. Mas, antes que pudessem tomar qualquer medida, Meia pediu demissão e sumiu por cerca de um mês. Quando ela reapareceu em Coimbatore, já tinha aceitado um novo emprego em uma loja de cosméticos. Mesmo com todas as consequências, ela continuava tentando entrar em contato com Pradeep. Várias vezes, ela foi vista esperando por ele no estacionamento do hospital. Mas Pradeep, focado em reparar os laços com sua família, a evitava completamente. Embora ainda tivesse sentimentos por Meia, Pradeep decidiu priorizar sua família e deixar o romance no passado. Para ele, o caso estava encerrado, mesmo que fosse doloroso se afastar. Já para Meia, seguir em frente não parecia ser tão simples assim. Dr. Pradeep, agora com 51 anos, exalava uma presença única. Ele tinha uma autoridade natural e um carisma que não passava despercebido. Sempre impecável, com um cheiro refrescante e um jeito de falar que parecia ter um charme irresistível, ele conquistava todo mundo ao seu redor. Não era difícil ver como ele atraía a admiração, especialmente das enfermeiras do hospital em que trabalhava. Elas não resistiam ao seu magnetismo e, de vez em quando, se viam sonhando acordadas. Havia até quem se perguntasse como um homem como Pradeep acabou se casando com Sachita. Surgiram boatos por aí. Será que ela usou alguma magia? Ou ela herdou toda aquela fortuna e terras, quem não casaria com ela? Mas, mesmo com as especulações, uma coisa era clara. Pradeep tinha o tipo de atração que despertava o interesse de muitas mulheres, inclusive das mais jovens. E uma dessas mulheres era Deepika, uma enfermeira de 27 anos que trabalhava diretamente com ele na sala de exames. A cada dia que passava, ela se via mais encantada por ele. Não resistia às piadas e brincadeiras dele, que a faziam se sentir única. Em casa, ela vasculhava as redes sociais de Pradeep, curtia suas fotos e se emocionava com os stories dele. Pradeep, por sua vez, não deixava de responder com brincadeiras também, alimentando ainda mais o fogo da paixão de Deepika. Mas em junho de 2021, Sachita começou a notar algo estranho. Pradeep começou a chegar tarde em casa, algo completamente diferente do homem que sempre valorizou suas noites com a família. Durante anos, ele havia sido firme sobre suas regras. Nada de trabalho ou compromissos depois das 17 horas, priorizando sempre o tempo em casa. Mas agora, ele alegava ter pacientes importantes e estava ficando fora até tarde. Sachita achou tudo isso muito estranho, porque, em sua carreira inteira, nunca houve um paciente tão urgente para mudar sua rotina. Então, por que agora? A pedido dos filhos, Sachita resolveu investigar. Foi até o hospital e discretamente perguntou à equipe e às enfermeiras sobre essas emergências que ele mencionava. As respostas só aumentaram suas suspeitas. A equipe parecia nervosa e, ao ser questionada, disse que Pradeep saía sempre pontualmente, por volta das 17h30. A hesitação nas respostas só deixou Sachita ainda mais desconfiada. Quando Pradeep soube que ela tinha ido até lá, ficou furioso. Confrontou-a em casa, acusando-a de envergonhá-lo ao fazer perguntas sobre ele no trabalho. As pessoas vão achar que temos problemas. Pior, que estou sendo infiel, ele disse. Sachita, firme, não entrou em mais discussões naquela noite, mas fez questão de lembrar que, caso as coisas chegassem a um ponto sem volta, ela não hesitaria em agir. Afinal, ela tinha o controle sobre a maior parte da riqueza da família, e seus filhos ficariam ao lado dela se a situação piorasse. Isso abalou Pradeep, que, temendo as consequências, prometeu voltar à rotina de sempre, com horários rígidos em casa. Mas, em setembro de 2021, os rumores começaram a circular no hospital. Alguns diziam ouvir discussões acaloradas no escritório de Pradeep, muitas vezes envolvendo a enfermeira Deepika. Embora ninguém falasse abertamente sobre o que estava acontecendo, os sinais eram claros. Deepika apareceu algumas vezes com os olhos inchados e cheios de lágrimas ou até com hematomas visíveis no rosto. Quando perguntada, ela evitava falar, o que só alimentava ainda mais os rumores. E logo,
A possibilidade de um caso secreto entre ela e Pradeep se espalhou, alimentada por esses acontecimentos. Em meados de setembro de 2021, Pradeep tomou uma atitude totalmente inesperada. Ele sugeriu a Sashita que eles fossem visitar os filhos em Tirupur, apresentando a viagem como uma oportunidade para a família se reunir. Porém, enquanto estavam fora, ele entrou em contato secretamente com um colega de hospital e exigiu que Deepika fosse demitida. Pradeep alegou que ela era uma influência negativa, emocionalmente instável e que não poderia continuar trabalhando com ele. Graças à sua posição e influência, o pedido foi atendido rapidamente e Deepika foi demitida. Quando Pradeep e Sashita retornaram a Coimbatore, Deepika já havia partido. O motivo oficial da demissão não foi esclarecido, mas os rumores começaram a circular com força. Para muitos, parecia que Pradeep estava simplesmente tentando apagar um capítulo da sua vida que ele não queria mais que ninguém soubesse. Deepika ficou extremamente furiosa após ser demitida e, em sua raiva, foi várias vezes até a casa do Dr. Pradeep. Porém, a casa estava sempre vazia, já que a família estava fora da cidade. Frustrada, ela começou a jogar pedras nas portas e janelas da casa, o que fez com que os vizinhos chamassem Pradeep. Em resposta, ele pediu ajuda a um amigo, que rapidamente localizou o endereço de Deepika e a advertiu para que se afastasse, caso contrário enfrentaria sérias consequências. Nos dias seguintes, vizinhos próximos à casa de Deepika relataram que indivíduos não identificados começaram a aparecer e intimidá-la, até mesmo chutando sua porta. O assédio se intensificou e Deepika, incapaz de suportar, decidiu deixar a área. Em uma semana, ela voltou para sua cidade natal, Padiur. No dia 1º de outubro de 2021, Pradeep e Sashita voltaram para Coimbatore. No dia seguinte, ele retomou o trabalho no hospital, agora com um novo assistente. Mas os rumores sobre a partida repentina de Deepika não demoraram a se espalhar. As fofocas começaram a crescer, com alegações de que Deepika teria sido demitida porque estava grávida de Pradeep. As histórias chegaram até Pradeep por meio de seus superiores, que o informaram que Deepika havia confessado a gravidez ao médico-chefe, alegando que o filho era dele. Pradeep negou de forma veemente, chamando as acusações de falsas e dizendo que Deepika inventou essa história por vingança. Ele contou que ela havia declarado seu amor por ele várias vezes, inclusive pedindo que ele deixasse Sashita, mas ele sempre a rejeitou. Para ele, os rumores de gravidez eram apenas uma maneira dela tentar se vingar por ter sido rejeitada. Apesar de todas as suas negações, os rumores continuaram a crescer. Eles ficaram ainda mais fortes quando começaram a circular fotos de Pradeep e Deepika juntos em hotéis e restaurantes, compartilhadas em conversas entre colegas de trabalho. As provas começaram a ser evidentes, tornando cada vez mais difícil para Pradeep negar. Preocupado com a possibilidade de Sashita descobrir a verdade, ele sugeriu uma viagem internacional para tentar distraí-la e aliviar a situação. No entanto, Sashita, se sentindo mal, recusou a viagem e insistiu em ficar em casa para descansar. E foi aí que, em 7 de outubro de 2021, a situação tomou um rumo completamente inesperado. Sashita recebeu uma ligação anônima de uma mulher que dizia estar grávida de 3 meses do filho de Pradeep. Ela se apresentou como Sunita e convidou Sashita para um encontro privado. Quando elas se encontraram, Sunita apresentou provas, registros de conversas e gravações de áudio íntimas, que alegavam comprovar seu relacionamento com Pradeep. Dominada pelo ciúme e pela raiva, Sashita não conseguiu se controlar e atacou Sunita, que, para surpresa de Sashita, se revelou uma enfermeira do hospital onde Pradeep trabalhava. Durante o confronto, a saúde de Sashita se deteriorou rapidamente, e ela desmaiou no local. Com a ajuda de sua assistente e de Sunita, ela foi levada às pressas para o hospital para receber atendimento médico. Pradeep ficou completamente em choque quando soube que Sunita estava no hospital. Convencido de que ela era a responsável pelo colapso repentino de sua esposa, ele foi direto confrontá-la, exigindo que ela fosse embora. Mas Sunita não se intimidou, e com coragem, acusou Pradeep de abandonar suas responsabilidades, ameaçando expor todos os seus erros.
Ela o lembrou de como ele tinha maltratado Deepika e deixou claro que não recuaria dessa vez. Pradeep, antes conhecido por sua calma, perdeu o controle e explodiu de raiva. Com a frustração à flor da pele, Pradeep decidiu transferir Sachita para o Hospital Distrital de Coimbatore, alegando estar cansado do drama. 2 dias depois, em 9 de outubro de 2021, o estado de saúde de Sachita melhorou e seus filhos foram visitá-la. Mas naquela mesma noite, Sunita apareceu no hospital, determinada a confrontar Pradeep. Ela o encurralou e, antes que ele pudesse se defender, o arrastou para uma sala de cirurgia para impedir que ela chegasse até sua esposa e filhos. Dentro da sala, as tensões foram ao limite. Em um acesso de raiva, Pradeep empurrou Sunita contra a parede e agarrou seu pescoço, tentando silenciá-la. No entanto, Sunita, decidida a não se intimidar, pegou uma tesoura de um armário próximo e revidou. O tumulto atraiu outras enfermeiras, mas quando chegaram, já era tarde demais. Sunita havia desferido um golpe fatal em Pradeep, que sucumbiu aos ferimentos 3 horas depois. A vida do médico de 52 anos teve um fim trágico e dramático. Sunita foi presa imediatamente, e o hospital ficou em choque, abalado pelo escândalo que transformou a vida de todos os envolvidos. Durante mais de 2 semanas, Sunita permaneceu em silêncio sobre o ocorrido. Mas as coisas começaram a mudar quando seus advogados chamaram Deepika, que já havia retornado ao seu vilarejo em Padiur, para testemunhar sobre o comportamento de Pradeep. Deepika não hesitou e revelou que estava grávida de 3 meses, resultado do relacionamento que teve com o médico. O que a deixou ainda mais chocada foi saber que Sunita também havia sido vítima das investidas de Pradeep. Deepika contou que acreditava ser a única a ter se deixado envolver pelo charme de Pradeep, mas logo descobriu que ele havia manipulado e explorado outras mulheres também. Sunita, em seu depoimento, afirmou que queria ter se manifestado antes, mas havia ficado em silêncio por medo. Ela sabia das ameaças que Deepika havia sofrido e temia o mesmo destino. No entanto, ao perceber que estava grávida, Sunita sentiu que não tinha mais escolha e decidiu expor a verdadeira face de um homem que por tanto tempo foi reverenciado como um médico honrado. Ela revelou que a reputação impecável de Pradeep escondia uma realidade podre, que acabaria levando aos trágicos eventos. O advogado de Sunita trabalhou incansavelmente para montar sua defesa, e seus esforços valeram a pena quando ele conseguiu trazer uma testemunha-chave para o tribunal: Meeya. Meeya contou que não foi ela quem iniciou o relacionamento com Pradeep, mas sim ele que a perseguiu implacavelmente. Ela detalhou como foi silenciada e ameaçada quando tentou falar, sendo forçada a assumir a culpa e suportar calúnias tanto de Sachita quanto da organização social onde trabalhava. Apesar de todas as acusações, Meeya tinha provas de suas interações com Pradeep, como mensagens de texto, gravações de voz e até um anel que ele lhe dera como parte de suas tentativas de seduzi-la. Ao contrário das outras 2 mulheres, Meeya não engravidou. Mesmo assim, ela expressou seu alívio por ter escapado dessa situação, revelando como Pradeep pressionava as mulheres que ele engravidava a interromper a gravidez, ameaçando demiti-las ou condená-las ao ostracismo. Mesmo com a resistência de Sachita e seus filhos em aceitar as evidências crescentes contra Pradeep, era impossível ignorar o peso da verdade. Até mesmo Sachita, de sua forma mais reservada, já sabia há tempos da má conduta do marido. Embora se sentisse envergonhada e quisesse proteger os filhos, ela ainda tinha esperança de que Pradeep mudaria, que ele deixaria para trás suas atitudes com as mulheres. Mas, como ela confidenciou a algumas pessoas próximas, tem gente que não muda até que a vida lhe dê uma lição bem dura. Infelizmente, essa lição chegou tarde demais, e Pradeep perdeu a vida de forma trágica, vítima de Sunita, que escondia sua própria dor e sofrimento. No tribunal, novas revelações chocantes vieram à tona. Deepika contou que Pradeep havia prometido se casar com ela e torná-la sua segunda esposa, alegando que eles estavam apaixonados. Já Sunita revelou que não havia nada de romântico entre ela e Pradeep. Ela contou que havia sido drogada por ele, que a sedou com líquidos enquanto ela estava na sala de tratamento.
Essa alegação foi confirmada quando um colega de trabalho analisou uma bebida que Sunita havia ingerido e encontrou a mesma substância que, mais tarde, foi descoberta na gaveta do escritório de Pradeep. Quando foi confrontado sobre isso, Pradeep teria zombado de Sunita, dizendo: "Pode ir à polícia. Nada vai acontecer." Apesar de ter escapado da responsabilidade enquanto estava vivo, o que veio à tona no tribunal mostrou um homem completamente diferente daquele que outrora era admirado por todos. Em 30 de abril de 2022, o Tribunal Superior do Distrito de Coimbatore deu seu veredicto. O juiz e o júri consideraram Sunita culpada das acusações de segundo grau, reconhecendo que ela agiu em legítima defesa frente ao comportamento abusivo de Pradeep. As imagens das câmeras de segurança da sala de tratamento confirmaram a versão de Sunita, mostrando claramente que Pradeep foi o primeiro a atacá-la antes que ela se defendesse. Sunita, hoje com 32 anos, foi condenada a 17 anos de prisão, com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir ao menos 12 anos. Meia e Deepika, por sua vez, não foram acusadas, já que o tribunal as reconheceu como vítimas do comportamento manipulador de Pradeep. Apesar das tentativas iniciais da família de Pradeep de pressionar por uma sentença mais severa para Sunita, as evidências mostraram que, se Pradeep ainda estivesse vivo, ele próprio teria enfrentado acusações de assédio e má conduta com várias mulheres. O caso revelou o lado sombrio de um homem que havia sido idolatrado pela comunidade e deixou uma marca profunda em todos os envolvidos. Para as mulheres que sofreram nas mãos de Pradeep, a justiça foi uma vitória amarga. A verdade veio à tona, mas custou muito para todos. Que lições podemos aprender com essa história?